Eu acreditei por um instante que seria mais fácil encontrar as fotos do vovô por aqui. O projeto de circulação percorreu 6 espaços culturais em Manaus, um em cada zona da cidade, e a gente tinha como objetivo com esse projeto levar não somente o espetáculo para a sua apresentação, mas também o debate sobre o tema que ele abordava, que era a ditadura militar no golpe de 64. E de repente, você está em uma passeata com 100 mil pessoas gritando palavras de ordem contra esse regime. E dos edifícios, papéis picados e aplausos. Isso te enche de orgulho e autoconfiança. A circulação do Revolução pelo Grupo Jurubebas, eu acredito que é uma ótima oportunidade para um compartilhamento e uma conversa, principalmente porque ele sai do centro, vai para outras zonas da cidade de Manaus, fala com um público que dificilmente ou vai lá para o Teatro Amazonas, então a gente busca ir atrás do público e a circulação tem nos ensinado bastante que cada lugar tem uma ótima história para ser contada, pessoas que estão dispostas a acolher artistas que saem desse ciclo mais fechado que é o do centro e ver que é capaz de fazer em outras zonas de Manaus. É um diálogo necessário e muito presente hoje. Falar sobre política, lembrar do nosso passado e de um presente que existe em outros países, como a gente já teve a experiência de ter 2 venezuelanas, uma mãe e uma filha, que ao final do espetáculo elas choraram muito e falaram que isso pode ser o passado do Brasil, mas é um presente na Venezuela. Uma das coisas mais importantes desse projeto era a conversa que nós tínhamos com o espectador ao final da obra. Então a gente teve situações assim, muito marcantes para essa trajetória. O espetáculo que ele nasceu durante uma pandemia, né, e a gente teve a primeira oportunidade, meses depois, de ter contato com o público presencial. Dentro dessa perspectiva, foi o primeiro contato e também a primeira experiência pós-isolamento, o primeiro período de isolamento. Então, a gente teve um trabalho extra redobrado, principalmente em relação à saúde dos atores, da equipe técnica, usando os materiais, os equipamentos de produção individual. E a gente também tinha como objetivo dar auxílio a esses espaços que estavam parados. São só histórias, mas histórias que podemos imaginar, fechar os olhos e sentir. Então, de verdade, eu senti muito isso. Eu sou amante de história. Quando vocês falaram de todas as Chico Buarque, do André, é muito isso. Quero parabenizar de verdade, vocês foram ótimos, deram uma vida para o personagem, de fato. A gente passou por espaços que nos deram, assim, cada um foi um elemento muito produtivo para o processo, porque a gente houve trocas, a gente faz uma roda de conversa, né, em cada espaço, então houve trocas assim bem interessantes e bem influentes para o processo. É um espetáculo assumidamente político, de um assunto político, então isso já parte da dramaturgia, que ela foi uma adaptação, né? Eu e o Felipe Jatobá, a gente dilatou o texto, a gente compilou algumas coisas. Então, o texto original ele já tem uma questão que ele é muito voltado a um tempo muito específico, e a gente acabou colocando mais personagens, dilatando o tempo, fragmentando também. E agora na circulação a gente está finalizando com os corpos bem exaustos, cansados, porque não é fácil produzir, não é fácil atuar, não é fácil dirigir, não é fácil escrever, mas a gente está aqui. A gente está aqui por ideias, por ideais que a gente tem, que cada um tem como artista político. E esse espetáculo, junto com essa circulação, é importante para cada um de nós. É um tipo de evento, de experiência que a gente leva para a vida inteira, porque não se esquece esse tipo de coisa.
Olha o que encontrei. Mais fotos da vovó pra esse homem. Eles mais novos. Eles mais velhos. Tem até foto deles com o Papai Noel aqui. Eu interpreto o Vlad e o Roberto. E essa circulação, ela tá sendo muito interessante, porque eu acho que está aderindo ainda mais ao processo mesmo, ainda como ator, de me manter presente, manter um corpo presente, manter os personagens presentes em torno desses 11 dias, 12 dias. E está sendo bem, um pouco desgastante de estar todos os dias, mas também ao ver a reação do público, porque está sendo a primeira vez que nós estamos recebendo público apresentando esse espetáculo, então está sendo bem satisfatório ver as reações dos públicos, ver os debates, que os debates acrescentam ao processo. Então, está sendo maravilhoso. E o processo ele se iniciou lá no começo do ano, e a gente estreou por modo virtual, assim, foi bastante diferente. Mas eu me sinto orgulhoso de que ele tenha conseguido chegar tão longe. Eu tenho certeza que na época ele ter chamado a atenção das autoridades. Duvido que tenha sido de uma maneira positiva. Então, acredito que todos os objetivos foram cumpridos do projeto e foi muito marcante para a trajetória do grupo, porque foi a primeira circulação do nosso primeiro espetáculo adulto. Então, eu acho que isso foi de uma relevância muito crítica ao processo, porque a gente aprendeu muito com a forma que o espectador acessava a obra. E aí a gente também teve um processo novo, né? A gente teve 2 versões do espetáculo circulando. Uma versão que nasceu durante o primeiro período de isolamento e a segunda versão que nasceu para a circulação. Então, essas 2 versões, elas integraram essa programação nesses espaços e de alguma forma, contribuiu também para esse fortalecimento, tanto da equipe técnica, quanto dos atores, quanto desses espaços que nos recebiam. E a gente foi para os mais diversos espaços, dos mais preparados, dos menos preparados, o com mais equipamento, com menos equipamento, e de que forma nós, nessa circulação, podíamos contribuir com essas pessoas que estavam ainda se recuperando desse primeiro baque da Covid. Repressão. Violação dos direitos humanos. 50 mil pessoas foram presas no Brasil. 30 formas de torturas foram cometidas durante o regime. 20 mil pessoas torturadas. Eu interpreto o Stuart e o Miranda na peça Em Nós Que Amávamos Tanto a Revolução. Essa peça ela é muito desafiadora para mim, porque ela é uma peça que fala muito da polaridade política que a gente já viveu e vive até hoje, sempre vai estar vivendo. Mas tudo isso como fundo para falar sobre as relações, porque eu percebo que essa polaridade política ela estraga muito as relações. Parece que uma pessoa não pode ter uma relação com a outra se ela tiver ideias opostas, lados opostos. E a gente vem trazendo esse assunto para se tornar multiplicadores. A plateia que assiste a gente são plateias variadas, que a gente está apresentando em vários locais. A gente apresentou em 6 locais, cada local traz um público diferente, porque é uma realidade diferente, porque o público que foi assistir no Casarão de Ideias não é o mesmo público que foi assistir no Centro Cultural Sidney Cerdeira, que é um público de periferia, e é muito legal a gente levar essa peça para todo mundo, descentralizando o teatro, a arte e tudo isso. A casa não é minha, é a herança de casamento da minha esposa, herdada pelo pai, negociada com o irmão. Uma frase que ficou muito clichê em 2020, né, que a gente dizia que nós fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar, a gente teve essa experiência agora na circulação. Muitos artistas de outros projetos, de outras localidades, tiveram a mesma oportunidade que a gente de circular nesses espaços e muitos deles, infelizmente, acabaram sendo contaminados pelo vírus. E aí, graças a Dionísio, a gente não teve nenhuma pessoa contaminada. Isso mostra o quanto a gente também estava empenhado em manter a saúde, tanto nossa quanto do espectador. Mas também foi uma questão de sorte. Porque enquanto todo mundo estava focado em trabalhar, em levar os seus discursos, as suas poéticas,
tinha gente trabalhando nos hospitais, tinha gente trabalhando nas enfermarias. E a gente se sentiu muito tocado nesse momento, né? Foi por isso que o líder dos Cavaleiros Invasores criou 4 documentos que lhes davam muito poder. Então, um homem que morava no castelo disse para o povo se rebelar. E essa circulação está sendo bem intensa para todo mundo, porque é uma experiência nova para a gente enquanto grupo nesse espetáculo, porque a gente teve a estreia virtual, então a gente estava sempre em um lugar específico apresentando, e aí de repente circular por várias zonas de Manaus em vários lugares diferentes tem sido uma experiência muito nova, interessante, e a gente se apresenta 2 vezes no mesmo lugar e depois muda. Então, se adaptar e readaptar tem sido um processo bem custoso, assim, porque quando a gente consegue se adaptar à estrutura, no outro dia a gente já vai para outro lugar e aí tem que, de novo, se acostumar com o espaço, com as pessoas e com tudo. Então, é um processo bem gostoso de se fazer, né? Apesar de ser um pouco desgastante fisicamente, emocionalmente, isso agrega muito ao que a gente tem propondo em todas essas apresentações, né? Porque pegar todo esse cansaço, digamos assim, e atribuir para quem a gente está falando e por quem a gente está falando, se torna uma reconstrução de personagem. Então, é bem interessante circular e atingir públicos diferentes, em zonas diferentes, e a gente tem muitas trocas que muitas vezes se tornam delicadas pra gente, porque a gente não sabe como essas pessoas vão receber e o que a gente vai receber delas. Então, tem sido maravilhoso a troca, principalmente da gente, quanto elenco, grupo, pessoas, com essas outras que estão nos recebendo, né? Sempre nos recebem de braços abertos, e isso é incrível e muito aconchegante pra gente que está chegando no lugar. Então, está sendo um processo bem legal, interessante de se fazer. E está acabando e a gente fica triste, mas agradecido ao mesmo tempo. Foi uma experiência incrível pelo que ela acrescentou na nossa trajetória, mas também de muita reflexão. Será que se expor ao risco é o suficiente para a gente desenvolver um projeto cultural? Isso foi algo que a gente debateu muito durante a pós-produção. Mas, num todo, o que isso traz de aprendizado para a gente é muito mais importante do que os ônus que a gente teve. Mas, de qualquer forma, a gente só tem a agradecer e acho que é isso.